A questão, gente, para passar em concurso, vocês vão focar naquilo que mais cai, o que eu falei. Eu não tenho que saber tudo, até porque não tem como. Fonética, acentuação gráfica, Dri, a reforma ortográfica cai na IBFC? Já falei que cai. Cai. Tá, gente? Essa matéria cai em uma questão só. É uma só. Mas ela ama de paixão, ela joga acentuação, mistura com a reforma ortográfica, tá? Às vezes ela coloca para vocês assim, a palavra e coloca que ela é acentuada porque termina de tom crescente ou de tom decrescente, enfim. Então, isso aqui é uma base, é lógico, nós vamos lembrar. Muita gente já lembra, porque já está estudando. Outros têm muito tempo que não estudam, então vão rever. Tá? Então, o primeiro foco de vocês é em cima dessa matéria. Tem que saber, porque a IBFC gosta. Tá? Tem 3 anos que ela trabalha, 3 anos para cá, né? Ela tem trabalhado com esse tipo de questão. A fonética, gente, é a base, né, do português. Porque quando se fala que foneticamente a palavra... Então, você fala, o que é isso que a prova está me perguntando? Né? Foneticamente, a palavra destacada. Quando se fala em fonética, nós adultos olhamos grafia. Tá? Mas quando se fala em fonética, eu não vou olhar grafia, eu vou olhar o som que a sílaba, que a letra produz. Tá? Então, fonética, fono tem a ver com som, então fonética trabalha os sons da língua. É uma matéria simples e básica, mas ela derruba bem o candidato. Tá? Eu tenho que lembrar que só existe som se houver vogal. Então, só existe sílaba se houver vogal. Vamos colocar a redação, igual o colega perguntou. Dri, quando eu separo uma palavra em sílaba na redação, aluno que deixa consoante solta na sílaba já perdeu o ponto ali. Porque quando você separa a palavra em sílaba, tem que ter uma vogal ali dentro. Porque é somente a vogal que traduz o som da palavra. Tá? Então, se eu coloco aqui um M, e te pergunta qual som que essa letra produz, eu vou falar nenhum. Porque ela é consoante. Consoante não tem som. Tá? Para sair o som dessa letra, eu tenho que colocar aqui uma vogal. Então, agora sim, porque forma sílaba. Então, agora eu falo me. Tá vendo? Então, você produz o som por causa da vogal que você colocou ali. As 5 letrinhas que nós aprendemos lá no prezinho, o A, I, O, U, dessas 5, 3 são chamadas de vogais. Porque elas são sonoras. Como assim sonoras, Dri? Porque quando você pronuncia, você escancara A, E, O. Tá vendo? O som é forte e sonoro. O I é semivogal e o U semivogal. O que é semi? Metade do som de uma vogal. Por quê, Dri? Porque quando você pronuncia, não é fonética, gente, não é pronúncia. Quando você pronuncia I, U, o que você faz com os lábios? Há uma contração labial forte. I, U. U, então, nem se fala, né? Você quase encosta mesmo os lábios. Então, por isso elas são chamadas de semivogais, mas sempre, Dri, não. Então, vou relembrar aqui. I e U só podem ser considerados semivogais se estiverem o quê? Juntas a vogal. Tá? Então, cuidado, porque às vezes a IBFC tem a questão de verdadeiro e falso, e depois você tem que marcar lá embaixo. E ela tem uma questão dela que vocês vão fazer sexta-feira. Ela põe teoria. Ela joga a teoria da fonética lá em relação à acentuação, aí você põe um falso, verdadeiro e marca lá embaixo. Então, I e U são consideradas semivogais se estiverem juntas a uma vogal. Então, quer dizer que se eu colocar aí ao, o A então é vogal, o U passa a ser a semivogal, porque está junto a uma vogal. Então, eu tenho vogais A, E, O, som forte, sonoras, e o semivogais, som fraco. Mais fraco em relação à vogal. Então, cuidado quando se acentua palavras terminadas em I e U.
tá? Que é costume nosso, né? Desse encontro, então, dá-se os encontros vocálicos. IBFC. Ela joga para você assim, na palavra hospital, há um encontro vocálico. Ela põe hospital entre aspas, retirada a palavra do texto. Há um encontro vocálico. Cabe a você, candidato, lembrar o que é o encontro vocálico e quais são eles. Oi. Está aqui, já vou mostrar, já. Então, ela coloca, na palavra hospital, há um encontro vocálico. Se eu não lembro mais o que é encontro vocálico, eu não marco, eu vou chutar, porque eu não lembro. Então, encontro vocálico são 3. Eu tenho o ditongo, o tritongo e o hiato, né? O ditongo, que é o famoso, é o encontro da semivogal mais a vogal, ou vogal e semivogal, geralmente é na mesma sílaba, mas isso pode mudar. Aí você fala, nossa, na escola eu aprendi de um jeito, no cursinho eu aprendi outro. Tá? Até então, todo mundo fala, né? Ditongo, todas juntinhas. Sim. Mas alguns, né? O ditongo crescer, nós vamos ver depois que ele pode ser separado em sílabas, mas isso é depois. Até então, ditongo é enquanto a semivogal mais a vogal, ou a vogal mais a semivogal, pode colocar aqui, ó, na mesma sílaba, que é a regra principal. Então, vou relembrar aqui. Se o encontro vocal, se o ditongo sai da semivogal é fraca, não é? Você sai do som fraco e vem para o som mais forte. Então, quer dizer que esse é o ditongo crescente. O contrário, a vogal é o som mais forte, ele vem para o som mais fraco, que é a semivogal. Então, aqui é o ditongo decrescente. Relembrando o passado? O passado tá fresquinho. Isso aí é mamão com mel, até daqui a pouco. Então, a palavra pão, muito também, água e entre outras, né? Na palavra pão tem ditongo, né? O ditongo ali não é gráfico, ditongo é som, que quando eu pronuncio pão, o A é vogal e o O passa a ser semivogal, porque ele tem som de U. Aí ninguém vai à padaria comprar pão O. A pronúncia que nós temos é pão. O O ali tem som de U. Aí vem o muito, que ele me perguntou. Os dois estão juntos ali, ó. Ô, Adri, aqui tem ditongo? Tem. Ah, mas o encontro, o ditongo não é semivogal mais vogal? Aí tem muita gente que fala que ali tem 2 semivogais. Nananina, não. Quando o U e o I estiverem juntos, o primeiro que aparece faz o papel da vogal, porque ele é pronunciado com maior intensidade e é o primeiro. Tá? Então, o U aqui é a vogal e o I, então, passa a ser semivogal. Oral ou nasal? Nasal, né? Porque nós falamos muito. Quando você olha assim, ó, você marca oral brincando. Você percebe o som nasal quando você pronuncia. Quem tem criança pequena e alfabetizando, você manda ela escrever muito, ela vai colocar um N aqui, ó. Porque a criança tem uma percepção sonora imensa. E ela escreve mesmo. Eu já vi criança escrever cachorro, no final pôs um U. Porque quando ela fala cachorro, ela... Opa, o som do U, então ela põe lá U. Tá? Então, esse aqui é o ditongo decrescente nasal. Também tem ditongo? Tem, tá aqui, ó. A nossa pronúncia aí. Também. Você não fala também. Ninguém fala também, de jeito nenhum, gente. Nós falamos o M ao final das palavras, ou ele tem som de U, ou ele tem som de I. Também, tem. Ninguém fala, então. Então, aqui tem ditongo, ó. Vogal, semivogal.
Água. Ditongo, eu tenho a semivogal e aqui a vogal. Tritongo não cai em prova, mas só para a gente rever, tá? Concurso público é uma surpresa, né, gente? Mas é bom lembrar, relembrar aí. O tritongo, tri-3, respectivamente, quer dizer, nessa ordem, é o encontro da semivogal, vogal e a semivogal. Na mesma sílaba, né? Então, você pronuncia saguão. O, semivogal, o A, vogal e o O, gente. Semivogal, porque ele tem som de quê? U. Saguão. O hiato, gente, eu queria saber por que a turma erra em hiato. O ditongo dá até assim para você relembrar. Você sabe o que é o hiato e nas questões de hiato, os candidatos erram. Esquecem da regra ou não lembram o que é o hiato. A gente lembra do hiato, saúde, saída, tem que ter U ou IA com acento. Peraí. Quando se fala em hiato, nós aprendemos que a palavra hiato é um hiato. Né? O hiato é a separação de vogais. No hiato tem semivogal? Não tem, o que eu falei? Só existe semivogal quando elas estiverem juntas a uma vogal. Então, no hiato não tem semivogal. Cuidado com isso aí. No hiato não tem semivogal. Por quê, Dri? É a separação das vogais. I e U são chamados semivogais quando elas estão o quê, gente? Juntas, né? A uma vogal. Se você separa, elas não são chamadas de semivogais, mas não. Então, o hiato é a separação de vogais. Você olha para a palavra raiz, tem hiato? Tem. Adri, mas o hiato, a letra tem que estar sozinha. Quem falou? Qual a gramática está escrito isso? Na acentuação, eu não estou vendo acentuação ainda. Né? Nós estamos vendo se a palavra tem hiato. O hiato é a separação das vogais. Então, aqui nesse caso, ó, o A ficou de um lado, o I formou o hiato. O hiato é quem vai. O A de um lado, o I do outro. Houve a separação das vogais, gente? Hiato ocorreu. Coelho, tranquilo. O de um lado, o E do outro. Separação das vogais, hiato. Chuva que é de uva. Vamos que vamos. A prova está chegando. Aí começa a palpitação. Aí nem me fala. Quem acabou de sair de um TJ militar, está bem na fita aí, já está com tudo em dia. Encontros consonantais são 2. Tradicionalmente, é o encontro de consoantes. Não confundir encontro consonantal com dígrafo. Não confundir encontro consonantal com dígrafo. A aluno tem que saber dígrafo. Tá? Nós vamos colocar aqui. Dri, se não for dígrafo, pode ser encontro consonantal. O encontro consonantal é o encontro de consoantes, óbvio. Nós temos o perfeito e o imperfeito. Quando eu separo a palavra creme, dentro dessa palavra aqui, tem encontro de consoantes, não tem? O C e o R. Quando eu separo em sílaba, as consoantes estão na mesma sílaba? Então, é chamado de encontro consonantal perfeito. As consoantes ficam na mesma sílaba. Na palavra afta, tem encontro consonantal? Tem o F e o T. Mas na hora que eu separo em sílaba, as consoantes ficarem em sílabas distintas? O F de um lado, o T do outro. Então, é chamado de encontro consonantal imperfeito. As consoantes ficam em sílabas separadas.